pergunta que mais se faz hoje é se a Conferência de Segurança que está a decorrer esta sexta-feira em Munique pode representar o início do fim da guerra na Ucrânia. O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, vai agora direto ao assunto, a partir do epicentro destes desenvolvimentos na Alemanha. Muito bem-vindo, Sr. Ministro. Muito boa tarde. A estratégia de Donald Trump, se resultar, não pode significar uma derrota para a Ucrânia e, por essa via, para a Europa? Bom, sinceramente, eu acho que é muito cedo para se poder falar em vitórias e derrotas neste plano. Portanto, aquilo que nós sabemos é que houve conversa já do Presidente Trump com ambos os presidentes, que vai haver um encontro aqui no contexto de Munique entre o Presidente Zelensky e o Vice-Presidente J.D. Vance, e, portanto, que isso serão, com certeza, etapas relevantes para perceber qual é o quadro negocial. Agora, é evidente que, do ponto de vista europeu, da União Europeia em particular, e hoje no seu discurso Ursula von der Leyen foi muito clara sobre isso, a União Europeia e a Ucrânia têm de estar envolvidas nestas negociações. E, portanto, isso é um ponto que, obviamente, consideramos indispensável, quer pelo contributo que, em termos financeiros, da União Europeia para ajudar a Ucrânia, e quando digo financeiros, não é apenas para o sistema económico e financeiro, que, obviamente, numa situação de guerra, corria o risco de colapsar, é também para a ajuda militar, que foi realmente extremamente forte. E, portanto, neste contexto, essencialmente, eu acho que é prematuro estar a fazer qualquer vaticínio sobre qual é a solução que, ao fim, será consagrada e se realmente estas negociações vão dar aso a progressos sérios. Sim, se vão dar frutos, mas o poder negocial efetivo europeu e ainda por cima no contexto deste presidente norte-americano, que é diferente de Joe Biden, como sabemos, quando a maior parte da ajuda à Ucrânia vem, no fundo, uma boa parte vem dos Estados Unidos, ou seja, o nosso europeu é um poder negocial efetivo? Bom, o poder europeu negocial efetivo, de alguma maneira, resulta logo do poder financeiro. Não foi por acaso que eu chamei a atenção para esta dimensão, porque uma parte substancial da ajuda à Ucrânia, de longe o parceiro que mais deu, mais que os Estados Unidos, e agora estou a falar globalmente, não só para a questão militar, para a tal questão financeira ou económica ou financeira, para a própria ajuda humanitária, veio do conjunto da União Europeia. Enfim, depois também há contributos importantes, designadamente do Reino Unido, mas aquilo que eu queria dizer, isso dá um poder negocial efetivo à União Europeia. Há outra questão que dá um poder negocial à União Europeia, é que o próprio Presidente Trump já, enfim, deixou antever que no quadro pós-cessar-fogo e depois pós-acordo de paz, havendo esse desenvolvimento, terá que ser a União Europeia, por um lado, a dar garantias de segurança e, portanto, países da União Europeia e, por outro lado, a fazer, de alguma maneira, a reconstrução. E até a acelerar a adesão. Esse é outro dos contributos que já saiu aqui da Conferência de Munique, que é justamente, Ursula von der Leyen disse que vai haver uma aceleração da adesão. Aliás, nota-se que os Estados Unidos estão muito interessados em que, pelo menos, o acesso ao mercado interno da Ucrânia, ter acesso ao mercado interno europeu, seja fortemente acelerado. Portanto, o que eu digo é, se a União Europeia tem que ter esse papel no pós-guerra, evidentemente que ela tem um poder negocial na solução final. Não tenho dúvidas sobre isso. E, portanto, temos que, enfim, agora pode ser mais efetivo, menos efetivo, poderá estar mais nos corredores ou mais nas mesas formais de negociação, mas não tenho dúvidas que não é possível, especialmente porque os Estados Unidos querem fazer, enfim, retirar do tabuleiro europeu, sabemos disso, portanto tem sido essa uma das batalhas principais. Aliás, quando o Presidente Trump e toda a sua administração insistem na necessidade de subir o contributo dos países europeus para a sua própria defesa, o que estão a dizer, tem que ser os europeus a assumir essa responsabilidade, portanto é uma retirada Ainda hoje o Vice-Presidente J.D. Vance disse, bom, nós não estamos provavelmente a retirar-nos da Europa neste sentido, estamos a dizer, a Europa tem condições para assegurar a sua defesa, os Estados Unidos são mais necessários noutros lados,
e, portanto, era importante que isto fosse atingido. Para nós é fundamental. Portanto, se os próprios Estados Unidos querem sair um pouco de cena ou retirar-se, digamos, para um papel menos ostensivo, menos manifesto, menos evidente, se isto é assim, isso significa que, obviamente, a União Europeia e os países europeus, porque eu penso que aqui o Reino Unido terá um papel, e eventualmente a Turquia, enfim, com contornos diferentes também poderá ter aqui um papel, mas quer dizer, se assim for, evidentemente que há uma palavra a dizer, porque não se pode negociar uma paz para depois um vácuo, e portanto quem for responsável pelo auxílio à reconstrução, pelas garantias de segurança, por uma, se quiser, reabilitação ou reintegração da Ucrânia numa certa ordem europeia, porque nós vamos precisar, se as coisas correrem bem, e qualquer que seja a solução, desde que corra bem, isto é, desde que haja, apesar de tudo, um consenso, uma aceitação de todos os envolvidos, nós vamos precisar de uma espécie de novos acordos de Helsínquia, quer dizer, vamos precisar de uma ordem internacional para a Europa. Tivemos a Carta de Helsínquia, enfim, nos anos 70, que equilibrou, digamos, fez um bocadinho, se quiser, ou um pouco, aquilo que seriam as regras, os princípios da Guerra Fria no contexto europeu. E, portanto, nós vamos precisar de um modus vivendi com a Rússia, com a Federação Russa. Isso será inevitável se passarmos por um processo pós-guerra e, portanto, para um processo de paz. Portanto, aí a União Europeia tem que ter um papel. Portanto, é só para mostrar que há ativos da União Europeia para jogar, não é? A questão é que portanto, vemos a União Europeia aqui... não conta nada, é um pouco, digamos, eu diria que é, enfim, é boa para elites que queiram atacar a Europa, mas na verdade não corresponde sequer ao equilíbrio de forças no terreno. Mas certo é que vemos aqui os Estados Unidos a terem um papel de grande protagonista, e com Donald Trump há só cerca de um mês no poder, sendo que Donald Trump acaba por quase fazer aqui concessões territoriais à Rússia ainda antes do início das negociações de paz, e isso, de resto, já foi até criticado pela Alemanha. Pergunto-lhe se também merece a crítica de Portugal e se vê aqui, porventura, o risco de uma capitulação forçada da Ucrânia. Bom, aquilo que a posição portuguesa é a posição europeia. Neste plano não tem nenhuma diferença. E essa posição é, obviamente, a da salvaguarda da integridade territorial da Ucrânia, que sempre foi claramente afirmada, mesmo, por exemplo, eu estive com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa na Conferência de Zurique, isso ficou claro, que é o desenho territorial da Ucrânia tem de ser feito com o acordo da Ucrânia e, eventualmente, também com o acordo da Rússia. Portanto, o próprio Presidente Zelensky já disse... a concessão de território, mesmo que implique... Não, o Presidente Zelensky também já disse isso, que poderia haver alguma concessão de território, etc. Enfim, mas isso, sinceramente, eu acho que o que nós devemos dizer, não devemos antecipar a solução que será desenhada no fim. Aquilo que nós devemos dizer é o princípio da negociação é o da integridade territorial da Ucrânia, é o princípio da sua soberania, é o princípio de que há uma potência agressora e há uma potência agredida e, portanto, é nesse contexto que as negociações devem ocorrer. E por isso é importante também, repare que o Reino Unido, a Alemanha, a França têm dito isso repetidamente, mas é a posição europeia e é a posição de todos os parceiros da NATO, digamos, aliás, verbalizada pelo secretário-geral Mark Rutte. A posição é de que é preciso que a Ucrânia esteja numa situação de maior força no quadro negocial. E para isso tem havido apoios, ainda nesta fase, apoios relevantes para garantir isso. Também sabemos que há, enfim, negociações entre a Ucrânia e os Estados Unidos até sobre a questão das terras raras, etc. Portanto, enfim, eu diria que este puzzle é bem mais complexo do que se pensa, mas eu acho que, ao contrário do que às vezes se diz, com grande simplismo, a União Europeia terá aqui um papel a jogar muito forte, justamente por aquilo que os próprios Estados Unidos, por exemplo, esperam da União Europeia no pós-guerra. Eles contam com os europeus para darem garantias de segurança, eventualmente até com outras forças não apenas vindas do continente europeu, contam com os europeus para a reconstrução e pediram já aos europeus que se acelerasse a integração da Ucrânia num espaço económico europeu. Isso não significa necessariamente logo a adesão à União Europeia, mas uma adesão progressiva, gradual, ou seja, pode significar, como eu dizia, por exemplo, a abertura do mercado interno ou de certos segmentos do mercado interno. Enfim, isso até já tinha acontecido com a agricultura. E quanto à entrada na NATO? Quanto à NATO, o princípio que ainda o Reino Unido, penso que hoje ou ontem, reafirmou, e enfim, a França também, é o princípio de que achamos que a Ucrânia pode fazer parte da NATO.
e, portanto, que isso, aliás, já foi aprovado pela própria NATO, não foi aprovado, foi o momento em que isso aconteceria, nem os termos em que isso aconteceria. Bom, eventualmente, esta é a posição de princípio. Depois, o que sairá das negociações, bom, poderá ser uma coisa a ser negociada, em que moldes é que isso se fará. Não há dúvida de uma questão. Tem que haver, isso estão todos de acordo, tem que haver garantias de segurança para a Ucrânia. Isso é indispensável, isso nós não podemos, em caso nenhum, abdicar. E essas garantias de segurança serão dadas, não diria necessariamente pela NATO enquanto tal, porque isso para a Rússia seria sempre, talvez, uma linha vermelha, tendo em conta, enfim, aquela que é a sua doutrina conhecida, mas países da NATO, obviamente, com certeza que estão envolvidos, e países da União Europeia, portanto, enfim, e como eu disse, até eventualmente, no sentido de reforçar aqui um quadro multilateral, haver forças vindas de países que não esses. Mas, enfim, tudo isto é um pouco especulação com base naquilo que hoje nós sabemos. Eu acho que nós temos que aguardar para compreendermos exatamente como é que será o ritmo e qual será o enquadramento destas negociações. Neste momento, o que nós podemos dizer é que foi dada uma espécie de pontapé de saída, mas nada mais do que isso. Portanto, nós não sabemos em que lugar está a bola e qual é o campo em que a bola vai ser jogada. E nesse sentido, Sr. Ministro Paulo Rangel, não o preocupa aqui esta ameaça dos Estados Unidos à Rússia de envio de tropas norte-americanas para solo europeu, caso a Rússia não aceite um acordo que garanta a independência da Ucrânia, pese embora a concessão de alguns territórios? Pode haver aqui o risco de uma guerra em solo europeu? Bom, repare, o papel que os Estados podem ter é um papel de persuasão e de dissuasão, é justamente esse, não é? É de trazerem os parceiros para a mesa. Provavelmente, se os Estados Unidos não tivessem esse recurso para usar, porventura a Federação Russa também não estaria disponível para negociar. Portanto, enfim, há aqui um jogo, digamos assim, de persuasão e dissuasão, típico, se quiser, de uma guerra fria. Há aqui muitas coisas, enfim, isto partiu de uma guerra quente que está ainda a decorrer, com efeitos trágicos para a Europa e, em particular, para o povo ucraniano e para a Ucrânia enquanto Estado, mas há aqui muitos sinais para quem conheceu bem a Guerra Fria, o meu caso, que nasci nesse esquema binário, há aqui sinais muito parecidos e, portanto, há aqui com certeza também questões de dissuasão e de persuasão que terão que ser usadas nesta fase e, portanto, mas como digo, tudo isto é um pouco por trás, não é uma coisa que seja mesmo manifesta e clara. Sim. E, portanto, tudo isto tem que ser dito com grande reserva, portanto, porque, sinceramente, nós não conhecemos exatamente qual é o roteiro que, neste momento, está a ser seguido. E, nesse ambiente de Guerra Fria, qual seria o papel de Portugal? O papel de Portugal, neste contexto, é sempre um e só. Portugal está na União Europeia, Portugal está na NATO, os seus valores são completamente conhecidos, Portugal, nesse sentido, é um parceiro altamente confiável e altamente estável, e, portanto, nós estaremos alinhados com os nossos parceiros europeus, dentro da União Europeia e com a NATO. E a meta de antecipar os 2% de investimento em defesa até 2029 pode revelar-se, afinal, uma ambição pequena, Sr. Ministro, tendo em conta até os pedidos feitos esta semana pelo Secretário-Geral da NATO? Olha, eu terei de me retirar agora, mas não quero fugir à sua pergunta. Hoje já houve aqui algo que é altamente revelador. A Presidente Ursula von der Leyen, ela própria, disse que vai ativar a cláusula de escape dos 3% para efeitos de investimento em defesa. Enfim, vai propor essa ativação. Portanto, isso é, obviamente, já um sinal de que se quer acelerar, eventualmente, algumas das metas que existem, mas isso, sinceramente, também é uma coisa que teremos que ver a seguir, até no contexto da União Europeia. E, enfim, agradeço muito o vosso convite. Muito obrigada, Sr. Ministro Paulo Rangel. É tudo muito, muito exigente. Sei que tem prazos apertados e agradecemos muito esta entrevista. Muito obrigada. O Sr. Ministro Paulo Rangel, Ministro dos Negócios Estrangeiros, diretamente a partir de Munique, onde está a decorrer esta conferência de segurança com a guerra na Ucrânia em pano de fundo. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube.
Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.